inventando desculpa. Sim. Um pequeno grupo foi muito discreto, tentou ensaiar uma vaia. Quando o grupo dos de sempre tentou ensaiar a vaia, a imensa torcida aplaudiu encobrindo a vaia. Ao anunciar a saída do Cauli, ele sim foi vaiado por esse pequeno grupo de torcedores, que é a turma da corneta de sempre. Então não foi a maioria? Não, foi um grupo muito pequeno mesmo. Eu estava no estádio, foi muito pequeno. Ele jogou muito bem. O jogo jogou bem, pequeno, inclusive, né? A torcida acho que espera um pouco mais dele, quer que ele faça aquele drible milagroso, quer que faça gol, quer que dê assistência. Pra mim, é um movimento orquestrado, que já tá chato, tá sem sentido. E quer pegar no pé de alguém, a verdade é essa. Não, tá chato, tá sem sentido. Alguém quer, não sei quem, também não me interessa, quero que vá pro raio, que o parta. Quer porque quer que Cauli vá pro banco. Nelsinho, dos grandes treinadores, tá? O craque é o craque, irmão. O craque é o craque. O craque em campo faz diferença. E ele jogou bem ontem. Fez um bom jogo. Movimentou rápido, fez o jogo correr. Errou pouco. Joga numa zona que é mais pressionada. Mas tá ali no cangote dele, Gregory e Marlon Freitas. E o Botafogo já sabia disso. E ele apareceu muitas vezes. Ele fez um bom jogo. Foi lépido, foi solto. Perdeu bolas, porque imagine se o meia do Botafogo não fosse desarmado pelos jogadores do Bahia. Tomava 4 ou 5, né? A maioria das bolas, o meio-campo do Bahia rouba, a defesa rouba e você não consegue finalizar. O Cauli não fez ontem um jogo ruim. Para mim, ele fez um jogo bom, com alguns insights até de muito bom. Oscilou dentro do jogo, mas fez uma boa partida, sim. Houve jogos que ele não fez uma boa atuação. Mas ontem ele fez uma boa atuação. Algumas coisas que parece que há de eterno, Fábio. Tá? Por exemplo, eu já critiquei o Canu. Eu não tenho como criticar nas últimas partidas. Porque ele tem feito bons jogos. Seria ridículo da minha parte ficar dizendo que o cara foi um AM, sendo que ele está fazendo bons jogos. A mesma coisa é esse grupo que fica nas redes sociais e no estádio pichando o Cauli. Porque eu não sei, amando de quem eu não sei, com interesse de quem eu não sei, porque o cara é um patrimônio do clube. Tem contrato com o clube de mais 4 anos. Ficar nessa daí, eu acho que é burrice. Tá? Eu acho que é burrice. O Cauli, como você disse, fez um bom jogo. Tá? Bom jogo. Do ponto de vista de média, ele tem estado na média. Não é a média do Cauli, que ele botou um sarrafo muito alto. Mas na média dos meios do Campeonato Brasileiro, ele tem ido bem. E é isso que o torcedor tem que entender, principalmente os orquestradores da corneta. Muita gente aqui no chat falando do Lúcio, falando que ele já está pedindo passagem, que merece ser titular. Inclusive o Rogério Ceni falou, né? Respondeu sobre isso. Tem da Latam, tem da Gol, tem da Azul. Se quiser pode ir de Águia Branca, tá? Pode ir de Camurugipe. Tem várias empresas para passagem. Irmão, vamos lá. Torcedor do Bahia precisa entender o seguinte. Não tem esse negócio de pedir ou não pedir passagem. Você tem um elenco. E a gente vê, na maioria dos times, Nelsinho, todo treinador tem seu time base. E ele não muda a essência do seu time. Tá, uma ou outra peça, às vezes, ele muda de acordo com a característica do adversário. Mas, por exemplo, o fato do atacante fazer 3 gols significa que ele tem que ser titular? A gente viu o Ratão ser titular em um jogo e não render tanto quanto no jogo que ele entrou e acabou ajudando contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, assim, isso acaba não sendo o verdadeiro parâmetro. É como o próprio Rogério diz e a gente entende. O torcedor, e hoje em dia a gente, Nelsinho, só tem um recorte de 90 minutos. Ele tem o recorte da semana toda de treino. Né? O Lúcio, ele entrou em alguns jogos e não foi bem. Iniciou um jogo também, não foi muito bem naquele jogo do Fluminense lá. O jogo que ele fez o gol contra o Botafogo, ele fez menos ações coordenadas do que ontem. Ontem ele participou de algumas ações coordenadas que ele mostrou entrosamento, mostrou lucidez. Inclusive no lance que o Arias acaba por finalizar num passe do Everton Ribeiro, o Lúcio faz uma jogada muito interessante na frente da área. O Ratão se atrapalha, volta nele, ele dá no Everton e Everton que rola. Exatamente. Então eu achei que ele está crescendo, pode vir a conquistar o espaço dele, mas é um bom sinal quando o atleta mostra que está evoluindo e que está entendendo a sincronia, a forma que o Bahia joga. Para ser justo com o torcedor que perguntou, Fabinho, Lúcio vai ter o momento dele. Se ele continuar evoluindo, entendendo o jogo e suas dinâmicas, vai chegar um momento que vai ser inevitável ele ser titular.
Só que foi o que até o Rogério disse. Precisa que ele entenda, quanto mais treinado, mais ele entenderá os posicionamentos, os fechamentos de espaço, os espaços ofensivos a serem atacados. E eu disse hoje, eu estava conversando com o Vega Liber, que é o tio do Lúcio, ele trouxe até um coach do Uruguai para ajudar no fortalecimento da mente vencedora, que é importante. Esse tio também é bastante presente, né? Tá todo o jogo lá, sempre postando foto com o Lúcio. Ele já era um coach, mas ele trouxe o Vega Liber, que é o tio do Lúcio. É importante a presença da família, porque assim, como ele sempre morou com o Lúcio e a mãe do Lúcio, são irmãos, ele ter vindo com o Lúcio é um suporte de família, um laço, um vínculo interessante. E aí, o que é que eu estava conversando com ele hoje? Eu disse, ó, se o corpo estiver funcionando, e se a mente entender tudo que tem que ser feito, ele vai embora rápido. E outra, quanto mais ele entender as dinâmicas do Everton Ribeiro, melhor para ele será as ações ofensivas. Então, acho que assim, é um garoto, e ainda é um garoto, 21 anos apenas, Nelsinho, que tem muito a aprender, porque ele está vindo de dinâmicas diferentes, sistemas diferentes, até essa áurea, esse entorno de um jogo diferente do que é aqui na Bahia, do que é lá no Liverpool.